Engenheiros, engenheiras e simpatizantes. Prof. William. Estrutura de madeira. Flambagem de colunas esbeltas. Okay. As escoras de um assoalho de edifício são constituídas de peças de louro preto de segunda categoria, com seção transversal de 7,5 cm por 230 milímetros, ou 23 centímetros. E o comprimento de flambagem, 3 metros. Então essa coluna aqui, uma escora, ela vai dar uma coluna esbelta. Tá? Já fizemos isso em outro vídeo, o cálculo de verificação de coluna esbelta. Vamos resolvê-la de uma forma diferente. Nesse caso aqui, o exemplo está pedindo para calcular o esforço normal resistente. Tá? Então, não vamos verificar tendo a resistência, a solicitação, verificando se ela suporta ou não. Nós vamos encontrar qual é o esforço normal resistente. Então, vamos lá. Vamos usar o mesmo roteiro, fazendo de conta que você tem o esforço normal. Tá? Mas, na verdade, é o que eu quero. Então, vamos montar a expressão de verificação em estado limite último. Primeiro, a gente calcula as propriedades mecânicas. Então, vamos lá. Admitindo carga média de duração, CAMO de 1, 0,8. Classe 3 de umidade, CAMO de 2, 0,8. Madeira louro preto de segunda categoria já é CAMO de 3, 0,8. Então, CAMO de 0,512. A tensão de compressão média do louro preto, 56,5 MPa. Então, CAMO de 0,7 da média é o FCK, dividido por coeficiente de segurança, 14,46 MPa. 1,446 kN por centímetro quadrado. Módulo de elasticidade é o CAMO vezes o módulo de elasticidade médio, 0,512, para o louro preto, 14.185 MPa. Então, módulo de elasticidade efetivo, 7.262,7 MPa. Essas são as propriedades mecânicas que interessam no nosso cálculo. Propriedades geométricas, vamos precisar da área, momento de inércia e módulo de resistência à flexão. Área, base vezes altura, momento de inércia, base vezes altura ao cubo dividido por 12. Como a flambagem sempre ocorre em torno do eixo de menor inércia, nós colocamos aqui, menor inércia ao cubo. Então, 23 vezes 7,5 centímetros da seção transversal ao cubo, dividido por 12, 808,6 centímetros a quarta. Módulo de resistência à flexão, novamente aqui, o H, menor dimensão da seção transversal, 215,6 centímetro cúbico. Raio de giração, momento de inércia, dividido por área, raiz quadrada, 2,165 centímetros. Índice dos BOTs, 300 centímetros é o comprimento de flambagem do exemplo dividido pelo raio de giração, 300 dividido por 265, 138,6. Pela classificação das colunas, entre 80 e 140, o nosso índice dos BOTs fala que essa coluna, essa escora, é uma coluna esbelta. Então, vamos montar a verificação. A carga crítica de flambagem, π² EI sobre comprimento de flambagem ao quadrado. Nós temos aqui o módulo de elasticidade efetivo, momento de inércia e o comprimento de flambagem, 64,4 kN. Excentricidade acidental, comprimento de flambagem sobre 300, 1 centímetro. Coeficiente de fluência, para a gente calcular a excentricidade de segunda ordem. Excentricidade acidental, E elevado a φ, coeficiente de fluência, o NG, somente a carga, como se fosse a carga permanente, somente a carga permanente, sem
coeficiente de segurança, somente os coeficientes redutores ψ1 e ψ2. NG sobre NCR, que acabamos de calcular, menos NG. Então, como nós queremos o esforço resistente, então nós colocamos o NG em função do ND, né, tirando o coeficiente de segurança, só o N. Então, o NG para nós vai ser o ND dividido por 1,4. Essa é a excentricidade de segunda ordem. O EA mais o EC, acidental mais a de segunda ordem, 1 centímetro, mais essa expressão do EC, 1 menos 1 aqui, ó. Então, ficou somente E elevado ND sobre 1,4, dividido por 64,4, menos ND dividido por 1,4. A expressão que eu quero montar para verificar é essa aqui. Ou seja, essa expressão aqui, ela tem que ser menor que 1 para ser verificado em estado limite último. Só que ao montar essa inequação, nós não temos, é o que nós queremos, né? Nós não temos o esforço normal resistente, o ND. Mas, mesmo assim, você monta a expressão. Essa expressão deve ser menor do que 1. Esse é o problema dessa expressão. Tá? O ND não é fácil, assim, não tem uma expressão direta de cálculo do ND. Nós temos aqui uma função E elevado, uma função exponencial, e temos ND no denominador de uma subtração. Você só encontra o ND usando um artifício de cálculo numérico, métodos numéricos. Newton-Raphson, falsa posição, biseção. Eu vou usar aqui uma planilha do Excel, colocando essa expressão para ser calculada. Então, eu montei uma planilha do Excel com todos esses valores que nós fizemos lá no Word. Ok? Como eu não sei o valor do ND, na expressão original é NSD, solicitante virou resistente, eu comecei com 38, né? Mas pode ser qualquer valor, 37. Aí você coloca os dados, comprimento de flambagem, as dimensões da seção transversal e calcula normalmente na planilha como se você soubesse o valor dessa expressão aqui. Na verdade, eu não sei porque eu não tenho o valor do NSD chamado no exercício de ND. Então, você vai montar essa expressão para um NSD chutado, um valor inicial que você não sabia se dava certo ou não. Eu coloquei 37, essa expressão aqui está dando 0,707, tá? Com a excentricidade calculada, né, levando em consideração um valor ND que eu apenas coloquei temporariamente. Com 37, essa expressão aqui, que depende do ND, deu 0,707, ou seja, é menor do que 1. Então, 37 está verificado. Só que eu quero o resistente, o maior ND possível. Então, será que 38? Olha lá, mudou, né, em função do NSD que eu estou arbitrando aqui, já deu um pouquinho maior. Em função do NSD, essa expressão deu 0,768. Se eu colocar 39, e se eu colocar 45? Opa, com 45 kN, a função de NSD deu 1,47, que não é menor do que 1. Então, 45 é acima da capacidade resistente dessa coluna. Então, eu poderia ficar aqui o dia inteiro chutando valores até encontrar o que desse mais próximo de 1. Igual a 1 é a capacidade resistente. Mas o Excel tem uma função para você encontrar esse valor justo. Menu Dados, Testes de hipóteses, Atingir meta. Ele pede 3 valores. Eu quero definir essa célula,
eu quero definir essa célula, mostra para ele. Para o valor, qual o valor que eu quero que apareça aqui? Eu quero que apareça nessa célula o valor 1. Qual é a célula que eu estou alternando, que eu estou colocando valores para alterar a função de NSD? O valor de NSD, aqui em cima. Então eu mostro essa célula, né? A B2. E dá OK, ele vai procurar para você qual é o valor. Dá OK, olha lá, 4102881159. Quando você coloca esse valor, ele dá um F bem próximo de 1. Como o NSD tem que ser menor, você vai aqui a 2 casas decimais. Tira tudo. 4102. Com 4102, 0999 é menor do que 1. E você encontrou o esforço em que dá essa expressão o valor mais próximo de 1. Ou seja, é a capacidade resistente da escora que o exemplo estava pedindo. Ok, senhores? Tchau.